Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai fazer a nossa aula de revisão hoje. Gostaria muito de estar fazendo esse momento no Google Meet com vocês, mas a vida da gente é cheia de momentos de altos e baixos. Infelizmente, eu tive uma perca de um ente querido na minha família e eu não estou em condições emocionais de estar me dedicando totalmente para vocês nessa aula que seria no Google Meet. Então, para não deixar vocês prejudicados em relação às outras turmas, eu estou fazendo esse vídeo, gravando esse vídeo para vocês reforçarem o conhecimento de vocês, verificarem direitinho o material de vocês para estarem fazendo a entrega das atividades, tá? Nessa aula a gente vai revisar os dois conteúdos que nós trabalhamos. Vamos começar pela arte pré-histórica. A arte pré-histórica ela pode ser dividida em 3 períodos. Período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Alguns autores indicam só 2 períodos, né? Porque eles acham que o período neolítico com a idade dos metais é praticamente o mesmo período. Então, fica nesses 3 a 2 períodos, certo? Nesse primeiro período, que é o paleolítico, esse homem pré-histórico ele está descobrindo essa possibilidade de fazer desenhos, né? E como é que ele descobre isso? É através da curiosidade dele de pegar restos de osso oco com pó de pedra, né? E aí ele bota a mão dele na parede, sopra esse pó que estava dentro desse osso oco e aí ele verifica que ao tirar a mão dele ficou a marca lá. E aí ele começou a entender que a partir daí ele poderia fazer desenhos, observar a natureza e verificar que esses desenhos, ele poderia realizar desenhos. Esses desenhos são naturalistas, né? Esses desenhos são naturalistas, ou seja, a gente tem um entendimento do que são esses desenhos aqui na imagem do cavalo, do bisão, né? A gente não é um desenho realista, ele é naturalista, é diferente. A gente consegue identificar que é um animal, que é o cavalo nesse desenho, né? E nesse período esse homem pré-histórico ele era nômade, né? Ele vivia de um lugar para o outro. E aí, a partir do momento que ele registrava essas pinturas na parede da caverna, ele começou a ter um misticismo em volta dessas pinturas, né? Ele acreditava que a partir do momento que ele registrasse esse animal sendo abatido com flechas, com lanças, né? A partir do momento que ele registrava essa pintura, ele acreditava que ele tinha poder sobre aquele animal, né? E ele ia conseguir abater aquele animal que ele desenhou, da mesma forma na natureza. Então, ele gerou esse aspecto místico, né? Nós também temos as esculturas pré-históricas desse período. Uma das mais conhecidas é a Vênus de Willendorf. Nós tivemos outras Vênus também nesse mesmo perfil, um pouco mais alongadas. Elas são pequenas, não são esculturas grandes. E essa daqui é a representação da fertilidade, de como eles tinham a ideia de fertilidade. Eles acreditavam que a partir do momento que eles moldassem a mulher ideal, com o corpo ideal, para receber os guerreiros, os caçadores, né, gerar esses guerreiros e caçadores, eles teriam bebês saudáveis, né, fortes. E essa mulher tinha que ser representada dessa forma, né, com os seios fartos, que eles acreditavam que a mulher com seios maiores ia ter condições de amamentar esse bebê,
o quadril mais largo para gerar esse bebê com tranquilidade, para parir depois esse bebê, né? Então, elas tinham que ser representadas desse jeito. Então, a Vênus é como se fosse uma deusa, né? Para eles, uma representação de uma deusa. E na Idade dos Metais, nós também temos esculturas, né? Esculturas já de metal, que é o período que eles começam a descobrir os metais, derreter, fazer armamentos e também utensílios, e tem as esculturas também. São esculturas geralmente de soldados. Uma curiosidade do Paleolítico para o Neolítico, que no Paleolítico a gente só verifica figuras femininas e no Neolítico a gente já verifica essas esculturas masculinas de soldados, né? E aí, uma curiosidade interessante é como é que eles faziam esses armamentos, né? Essas esculturas. Tinham duas técnicas, que é a técnica da cera perdida e a técnica da forma de barro, que uma delas é esta. Ok? Aqui tem algumas imagens de lanças, né? Desses armamentos, como é que eles utilizavam para essa caça. E aí nós chegamos no período Neolítico. Já no período Neolítico, nós temos uma mudança de comportamento desse homem pré-histórico. Aquele homem pré-histórico que antes caçava, agora ele vai observar a natureza e vai ver quais são os animais que são domesticáveis, quais alimentos eu posso cultivar, né? Vai começar a viver em grupos sociais e a gente vai ter a formação das primeiras civilizações, né? Como o Egito, Mesopotâmia. É a partir dessa mudança de comportamento desse homem pré-histórico. E aqui no Brasil nós também temos pinturas pré-históricas rupestres, assim como em vários lugares do mundo, só que existe uma diferença. Quando eu falo de pré-história, eu estou me referindo ao início das manifestações em determinado lugar. Pode ser que essa pré-história na França seja mais velha do que a pré-história aqui no Brasil, e que a pré-história em determinados locais aqui no Brasil seja mais velha do que em outros estados, né? Nós temos registros de pintura rupestre no Nordeste, no Pará. Nós temos o nosso registro de civilizações antigas aqui no estado do Amapá, mas são épocas diferentes, né? E aí a pré-história ela é contada de acordo com a realidade daquele local, tá certo? Dentro dessa parte do Neolítico, do final da Idade dos Metais, nós temos as primeiras construções arquitetônicas, né? São construções de templos. Esse homem pré-histórico ele começa a ficar mais místico, né? Observar a natureza, as estações do ano, e a partir daí ele começa a produzir templos, relógios solares, bússolas, né? Para ele se situar no tempo. E uma das mais conhecidas dessas construções é a Stonehenge, que fica na Inglaterra. Então essas primeiras construções elas serviram como uma espécie de relógio solar, né, para eles saberem a partir do momento que irradiava a luz nessas pedras, elas causavam uma sombra, e aí eles tinham noção de quanto tempo faltava para terminar o dia, né? Dessa forma, como tem na imagem aqui. Uma cena que lembra muito essa questão da Stonehenge é no filme O Scrooge, o filme 1, que o papai Gurk aí, ele ergue as mãos, né, para ver a sombra, a luz do sol, e aí ela está afindando, né, na mão dele, e aí ele tem a noção de que eles precisam voltar para a caverna, que vai escurecer. Então era mais ou menos isso a função também da Stonehenge. E tem outro filme que fala sobre os animais da pré-história, que é o Bom Dinossauro, que eles mostram os chifrudos, né, que são
que é o bisão, que é uma espécie de boi um pouco maior que o normal, que é representado também nas pinturas rupestres. E no filme do Bom Dinossauro aparecem esses chifrudos, esse bisão, exatamente nessa cena. Aí nós vamos para o nosso próximo conteúdo, que é os elementos da linguagem visual. Nesses elementos, para que servem esses elementos? Esses elementos são para ajudar o artista a buscar o resultado que ele gostaria, se ele quer causar textura, movimento, profundidade, emoção, trabalhar temas com uma temática mais forte, mais delicada. Tudo isso, esses elementos, eles ajudam nessa composição, né? E o primeiro elemento dessa composição visual é o ponto. Ele é o elemento mais simples da linguagem visual e nós podemos ter pontos pequenos e pontos grandes. A união desses pontos, nós geramos os outros elementos, né? Mas falando um pouco sobre o ponto, nós temos dois artistas franceses do período do pós-impressionismo, que é o Georges Seurat e o Signar. Eles fizeram obras com micropontos, né, que é a técnica do pontilhismo. E nessa obra, o Circo, vocês podem verificar que ele usava uma técnica que era cor por cor, e aí observando essa obra de muito perto, você não consegue ver nada, só pontos. Você precisa se afastar e o seu olhar monta essa imagem. Você forma essa imagem a partir da sua visão mais ampliada dela, né? Então era uma técnica muito difícil, muito complicada, e tanto esses dois artistas fizeram pouquíssimas obras, 12, 13 obras no máximo com essa técnica durante toda a produção deles, tá certo? E aí tem esse exercício para vocês fazerem. Fiquem observando por... Deixa eu botar aqui. Observem por uns 10 segundos esses pontinhos aí, fixamente, e depois olhem para uma tela branca, um papel, uma parede branca, e me digam o que é que vocês veem. Tá ok? Então, como é gravada essa aula, vocês vão me dizer depois o que é que vocês viram, tá certo? Porque a questão aqui é uma ilusão de ótica, né? E o que favorece nela para ter a resposta que o artista gostaria é a utilização dos pontos, né? E das outras questões, mas o ponto aqui em si é o principal, tá certo? Depois me digam aí o que é que vocês viram. Nós temos as linhas, né? O próximo elemento da composição visual são as linhas, e elas podem ser variadas. Nós podemos ter as linhas retas, curvas, as quebradas e as onduladas, e a mistura dessas linhas, né? Que são as linhas mistas. Aí eu trouxe para vocês o trabalho de uma artista mapaense, que eu estudei com ela na faculdade de arte, que é a Adriana Pantoja. A Adriana trabalha com principalmente retratos, né, desenhos, aquarelas, e a produção dela tem a impressão de muito movimento e textura pela utilização dessas linhas ondulosas que tem a produção dela, né, e um pouco quebradas também. A gente visualiza nesse retrato aqui dessa mulher com esses cabelos longos e dessa mãe com esse bebezinho indígena aqui, ok? Outro elemento da linguagem visual que é muito importante é a cor. Vocês não têm a cor no conteúdo de vocês, porque é um conteúdo que vocês já devem ter visto no 4º ou no 5º ano, que são as cores primárias, secundárias, cores quentes, cores frias, né? Mas a cor, ela é um elemento da composição visual, é ela responsável por dar ênfase numa mensagem, num tema,
Se o tema é triste, os artistas vão usar mais azul, cores frias, verde, roxo. Se o tema é mais alegre, eles vão usar o vermelho, o amarelo, laranja, né? Se o tema é mais delicado, ele vai usar os tons de rosa, de azul claro, né? Falando exatamente sobre a questão das crianças. Nunca usam temas com cores muito fortes, muito intensas, sempre cores delicadas, né? Para exaltar exatamente esse momento, essa pessoa que está sendo retratada, que é um tema infantil. E aí nós temos essa outra obra aqui da Tarsila do Amaral, que é o Abaporu, que é um momento em que os artistas modernos, no período que foi produzida essa obra, os artistas brasileiros modernos estavam trabalhando exatamente essa temática do Brasil. E quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um país muito cheio de diversidade, muito colorido, né? Então os artistas, para reforçar essa mensagem, eles fazem essas obras com bastante cor, né? Com bastante intensidade. E o Abaporu é um exemplo desse colorido. Outro elemento da linguagem visual é o suporte. É ele que recebe, né, esse trabalho do artista. E o suporte ele pode ser variado. Pode ser o nosso corpo, como as pinturas corporais e as pinturas corporal indígena, artística. A tela é um elemento, o papel. Nós temos aqui a xilogravura, que é o desenho talhado na madeira e depois prensado para sair o desenho no papel. Nós temos a escultura também, os vários materiais da escultura, mármore, bronze, pedra, sabão, argila. Temos o papel, que é o desenho, né? Os mais variados papéis, canson, papel A4, chamequinho normal, né? Todos eles são suporte para algum tipo de linguagem visual. E aí nós temos a textura. A textura, ela serve como volume, como profundidade na obra, como movimento, né? Nós temos aqui alguns tipos de textura. As ilusões de ótica usam muito textura. Olha, um exemplo é essa aqui, que a gente dá a impressão de que está saltando a tela, né? E aí nós temos a produção do Van Gogh aqui para reforçar essa mensagem de movimento, com a pintura Noite Estrelada, que o artista, através dessa textura e das pinceladas em espiral, ele dá essa tensão na obra, né? O Van Gogh fala em toda a produção dele sobre as angústias do artista, da vida dele, das frustrações da vida. E essa obra é exatamente esse momento mais tenso da vida do Van Gogh. Ele estava internado numa instituição que ele tinha tentado suicídio, e aí ele estava pintando nesse local e pintou uma das maiores obras da carreira dele. O Van Gogh foi um artista que ele não teve sucesso em vida. A produção dele ganhou destaque e amplitude só depois da morte. E aqui nós temos outro exemplo de textura e outro exercício para vocês tentarem aí visualizarem se vocês conseguem ver os 16 círculos que estão nessa imagem, né? Se vocês conseguem ver. Primeiro vocês conseguem ver os quadrados e depois vocês conseguem ver os círculos e não conseguem mais ver os quadrados. Tá? É uma ilusão de ótica também. Verifiquem aí se vocês conseguem e depois me falem, tá certo? Mais uma textura para vocês verificarem como dá essa impressão de volume, né, na imagem. E aí nós vamos para o próximo elemento, que são as formas, né? Nós temos dois tipos de formas. Temos a forma figurativa, que são aquelas que a gente consegue reconhecer o que é que está registrado na obra. Aqui nós podemos visualizar que é uma imagem com frutas, um prato, né? Aqui também, que é um peixe, essa é uma obra do Romero Brito, um artista pop brasileiro.
E aí nós temos a forma abstrata, que ela é diferente, a gente já não consegue reconhecer se existem pessoas, cenas, paisagens ali. O que vale são as linhas, as formas, a cor, né? A forma abstrata, ela vai muito da emoção, né? Aqui é uma obra do Jackson Pollock, que é um artista, que foi um artista que trabalhou com expressionismo abstrato, que o que valia era o momento que ele estava produzindo essa obra, né? É como se ele fizesse uma performance ali, pintando essa tela, e era o que era a parte valiosa dessa produção, era esse momento de êxtase, né, do artista produzindo. E é muito complicado, né, de se tentar entender e compreender essa produção abstrata, né. Aqui é uma outra imagem dele, do artista produzindo essas pinturas. Para vocês verem, ele não tocava o pincel na tela, era só jogado, né, no momento de livre produção dele, ele ia muito espontâneo, né, da forma como ele desejava, ele ia compondo essas peças. E aí nós também temos a forma abstrata geométrica, que ela não é uma forma livre, ela é organizada, né, uma composição livre. Ela é organizada tanto em linhas como em cores, como em formas, tá? Aqui é uma produção do Mondrian, que é um artista abstrato. Aqui nós temos a produção do Volpidorf, que é brasileira. São as bandeirinhas, né, muito conhecidas. A produção dele é praticamente toda nessa temática, né? Aqui é uma arte abstrata, mas que a gente pode pegar referências, né? Então a gente consegue entender que são bandeirinhas. E aqui outro exercício para vocês fazerem, para vocês tentarem reconhecer aí, se vocês conseguem visualizar, o que é que vocês conseguem visualizar nessa ilusão de ótica, nessas manchas aí, tá certo? Depois me digam o que é que vocês estão vendo, ok? E aqui nós temos outros exercícios, né, das linguagens visuais, que existe tanto na propaganda como no cinema. Esses elementos são muito importantes para reforçar a mensagem dessas produções. Esse é o filme Garota da Capa Vermelha, que é uma história adaptada da Chapeuzinho, né? E a produção, ela é toda voltada, o destaque dela é nesse momento da aparição da personagem central com essa capa vermelha que se destaca no meio do outro cenário, que é obscuro, né? A única parte colorida que tem é esse momento com a atriz com a capa. Aqui nós temos a produção com pontos, na verdade são pregos, né? Esse desenho é formado todo com pregos. Aqui nós temos outro com linhas, que são arames, né? Ferros retorcidos, e o artista molda. A gente vai se movimentando na escultura até que chega no formato correto desses desenhos aí, tá? Outra imagem também para vocês verem como é que é distorcido e o local que se visualiza formando essas imagens, ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Me desculpem por não ter esse momento no Google Meet com vocês, mas realmente eu não quero chegar a estar triste com vocês, ou triste não, estar desanimada para falar com vocês. Eu gosto de falar com vocês alegre, 100% satisfeita com o meu dia, com o meu momento. E hoje eu realmente não estou. Então, para não deixar vocês sem esse final desse conteúdo, dar essa revisada com vocês, eu estou gravando esse vídeo. Fiquem na proteção de Deus, fiquem em casa. O vírus não acabou, estamos perdendo muitas pessoas, e eu espero que realmente nós todos sejamos vacinados para que esse vírus seja sanado, seja diminuído a dor que ele está causando em várias famílias, ok?
Grande beijo, abraço e até o nosso próximo encontro.